Nossa meditação é em Filipenses 3, que diz assim: exorta-nos, exortação a guardar-se dos ombreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Temos que ficar atentos porque nós estamos vivendo esse tempo. Muitos ombreiros, pastores, entre aspas, maus. Mas é porque está escrito na palavra. Nós temos que nos guardar desses ombreiros maus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus ombreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possas ganhar a Cristo. Então, aqui nós temos um relato de Paulo. E ele fala de quando ele era perseguidor. Ele perseguia a igreja, ele matava, ele pegava, era um homem muito influente, um soldado muito influente, e ele pegava a carta do rei e ele saía perseguindo, prendendo e matando todos os servos do Senhor, todos os judeus que eram perseguidos por Paulo. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor indo para Damasco, e ele ia com cartas para prender as pessoas e matar. Mas ali ele teve um encontro com Deus que mudou completamente a sua vida. Ficou cego, passou 3 dias cego, sem comer, sem beber, e Deus enviou um profeta para que ali orasse por ele e ele fosse curado da sua cegueira. E a partir dali, ele passou a ser um servo do Senhor. No início do ministério dele, houve muita rejeição, porque todos tinham medo dele. Todos a conheciam como um homem mau e perseguidor. Mas com o tempo ele foi mostrando com testemunho de vida de que realmente ele tinha se convertido. Ele estava ali, ele levou o evangelho a todos os povos e depois se tornou, e era perseguido, se tornou prisioneiro. Foi preso, apelou para César e foi para Roma e ficou preso ali até o dia da sua execução. Porque Deus já sabia o que iria acontecer com ele. Deus tinha um propósito e tem um propósito com cada um. Mas como ele diz bem aqui, ai daqueles maus profetas, que eles já estão condenados se não se arrepender daquilo que estão fazendo. Vivemos hoje no século XXI cheio de homens se dizendo profetas, enganadores, maus, homens que usam a palavra do Senhor para enganar. Mas a sentença deles já foi selada se eles não se arrepender. Porque o anjo do Senhor está escrevendo tudo que estão fazendo, de bem ou de mal. Aí ele diz bem aqui, intimidade com Deus. O maior chamado conhecido pelo homem é o chamado à intimidade com Deus. Todos os outros estão em oposição direta a ele e tornam-se ídolos se a intimidade com Deus estiver em segundo lugar. Olha só. Se colocarmos a nossa intimidade com o Senhor em segundo lugar, é em vão o que está fazendo. Está fazendo para o homem, não para Deus. O verdadeiro avivamento aceita o chamado divino com determinação. Amar mais o avivamento do que o relacionamento íntimo com o Senhor gera falso moralismo, enquanto o verdadeiro avivamento resulta em justiça por meio da fé em Deus. Paulo, ele declarou essa meta com seu propósito. O avivamento da comunhão íntima é melhor comparação a uma corrida em que se busca um prêmio.
Os sucessos, fracassos e as experiências boas e as ruins do passado são deixadas para trás quando a pessoa segue em direção ao alvo de um relacionamento avivado com Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que fazíamos foi tudo para trás. Não temos que estar relembrando aquilo lá, o passado, não. A não ser que sejam as coisas boas. Mas aquilo que nos desmanchava, aquilo que nos destruía espiritualmente, já foi apagado. Mas temos que vigiar, porque o inimigo das nossas almas, ele está aí feroz, ao nosso derredor, querendo nos tragar a qualquer momento. Já que em Efésios 3, lá no 20, diz assim, o profeta diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós somos estrangeiros aqui. A nossa passagem aqui é curta. A própria palavra do Senhor, o próprio provérbio, o próprio Salmo 90, olha lá o que é que ele diz em Salmo 90. Vamos ver aqui o que é que diz em Salmo 90. Salmo 90 para 10, se o Espírito não me engana. Salmo 90, 10, diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, a nossa morada não é aqui. Nós não temos que nos apegar às coisas terrenas, mas sim às coisas espirituais. Porque o próprio Deus fala que a duração do nosso tempo aqui é curto. Por isso, nós, enquanto aqui estivermos, vamos buscar esse Deus. Vamos nos firmar na palavra, em obediência, em perseverança, em compromisso e em fidelidade. Em fidelidade com o Senhor. Porque os infiéis serão apartados dos fiéis. As ovelhas serão apartadas dos bodes no dia que o Senhor vier buscar a igreja. E Jesus está voltando. Conserta-te, tu que está afastado dos caminhos do Senhor, para que tu não perca a tua morada, para que tu não perca a tua coroa. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente com vocês. Que Deus abençoe poderosamente.